Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de genética, dando continuidade aí ao tema Primeira Lei de Mendel, né? Na primeira aula a gente foi até aqui, certo? Nós vamos discutir, turma, agora um vocabulário que nós vamos usar nas nossas aulas de genética. Isso é fundamental para você entender as aulas e também entender os exercícios, tá? O Mendel falava em fatores. Os fatores do Mendel são os genes alelos. E o Mendel falava em fator dominante e fator recessivo. Hoje nós falamos em gene dominante, que no exemplo que a gente usou da ervilha era o gene errão, que é o gene para semente lisa, e o gene recessivo, que é o gene errinho, que é o gene para semente rugosa. Quando eu quero falar para o corretor que um gene é dominante sobre o outro, uso o sinal de maior. Gene dominante é aquele que sempre se expressa ou se expressa mesmo em dose única. Gene recessivo é aquele que só se expressa em dose dupla. Então, se no par de alelos a ervilha tiver pelo menos um gene errão, ela já é lisa. Ela só vai ser rugosa se no par de alelos ela tiver dois genes errinho. Beleza? Turma, não existe nenhuma lei, nenhuma regra que te obrigue a usar letras para designar os genes. Você pode usar o símbolo que você quiser, desde que você faça uma legenda para o corretor. Quer chamar o gene dominante de Zé ou o gene recessivo de Jão? Não tem problema nenhum. Só colocar Zé maior que Jão, tá? O que é usual, mas não é obrigatório? Pegarmos a primeira letra da característica recessiva, que é rugosa, né? Usarmos a maiúscula para o gene dominante e a minúscula para o gene recessivo. Isso é usual, não é obrigatório. Escolha a letra que você quiser. Cuidado com questões dissertativas que o vestibular pede para você usar uma determinada letra, tá? Considere azão o gene para olho castanho, azinho o gene para olho azul. Se você não usar azão e azinho, aí eles vão te dar errado. Se eles não pedirem, escolha a letra que você quiser, faça a legenda, determine com o sinal de maior qual é o gene dominante, qual é o gene recessivo, que o corretor vai entender. Tudo bem? Homozigoto ou puro é aquele que tem genes iguais no par de alelos. Homozigoto ou puro é aquele que tem genes iguais no par de alelos. Se forem dois genes dominantes, é homozigoto dominante. No exemplo da primeira aula, errão, errão. Se forem dois genes recessivos, é homozigoto recessivo. No exemplo da primeira aula, errinho, errinho. Quem tem genes diferentes no par de alelos é heterozigoto ou híbrido. Heterozigoto ou híbrido é aquele que tem genes diferentes no par de alelos. No nosso exemplo é o cara que é errão, errinho. Agora, dois conceitos que vocês costumam confundir muito: genótipo e fenótipo. Genótipo, genotipo, tipo de gene. Dizer o genótipo de um indivíduo é simplesmente dizer quais são os dois alelos que estão naquele par que nós estamos estudando. É simplesmente dizer qual é a constituição gênica do indivíduo em relação àquele par de alelos que nós estamos estudando. Por exemplo, qual é o genótipo de uma semente lisa homozigota? Errão, errão, só isso. Qual é o genótipo de uma semente lisa heterozigota? Errão, errinho. Qual é o genótipo de uma semente rugosa? Errinho, errinho. Acabou. Tá? Dizer o genótipo é simplesmente dizer quais são os genes que estão naquele par que a gente está estudando. Gene é pedaço de DNA.
DNA é uma sequência de nucleotídeos, cada nucleotídeo com a sua base. E por mais que a gente olhe, a gente nunca vê a base, né? Então a gente não vê gene, a gente vê a expressão do gene, tá? Você está olhando para mim, tá vendo que eu tenho olho castanho, certo? Mas você não está vendo o meu gene para olho castanho. Mas eu tenho olho castanho porque a partir da informação contida em um gene, eu produzo uma proteína cuja função é depositar melanina no meu olho. E por ter melanina é que o meu olho é castanho, certo? Então, moçada, a gente não vê gene, mas a gente vê a expressão do gene. E a expressão visível do gene é o que nós chamamos de fenótipo, tá? Você pode pensar como fenótipo sendo qualquer coisa que você possa usar para caracterizar o indivíduo. Tudo que é característica física dele é fenótipo. Alguns fenótipos a gente vê, como por exemplo cor do olho. Outros fenótipos a gente não vê, como o tipo sanguíneo, por exemplo. Eu sou do tipo A, ninguém olha a minha hemácia e tem um A escrito em cima dela, né? Mas ser do tipo A é um fenótipo. Por quê? Porque o ser do tipo A é resultado da ação de uma proteína produzida a partir de um gene. Se ser do tipo A é resultado da ação de um gene, ser do tipo A é fenótipo, certo? Então existem fenótipos que a gente vê, como cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, altura, e fenótipo que a gente detecta, como por exemplo o tipo sanguíneo, a inteligência medida através do QI, tá? Então daí definimos fenótipo como a manifestação, entre aspas, visível da característica, certo? Na próxima aula eu posso aparecer loiro? Loiro platinado? Posso, só pintar meu cabelo de loiro. Mudou o meu fenótipo em relação à cor do cabelo? Mudou. Mas mudou o meu genótipo? Não, tanto quando o meu cabelo crescer, ele vai crescer castanho. Eu posso aparecer a próxima aula aqui de olho azul? Sim, só colocar uma lente azul. Mudou o meu fenótipo? Sim, mas porque eu coloquei uma lente azul, eu vou começar a ter filho azul? Filho azul não vou ter mesmo, né? Filho avatar, filho Smurf. Se eu coloquei uma lente azul, eu vou passar a ter filhos de olhos azuis por isso? Não, né? Porque colocar uma lente azul mudou o meu fenótipo. E o que eu transmito para os meus filhos é o meu genótipo. Daí nós dizermos que o fenótipo é o resultado da interação dos nossos genes com o meio ambiente. Mudanças no meio ambiente podem mudar o fenótipo sem alterar o genótipo, certo? Cor da pele. Quando você se expõe ao sol, a cor da sua pele muda, porque mudou o meio, muda o fenótipo sem alterar, portanto, o genótipo, né? Aqueles tiozão que vão para a praia, que ficam lá tomando sol e saem vermelho, parecendo uma pimenta no fim do dia, né? Imagina, até esses caras dormindo, devem dormir pendurado no varal, assim, né? Mexe a perna, ri e levanta a perna, tão repuxado que está o corpo. O tiozão estava branco de manhã, à tarde ele está vermelho pimentão. Mudou o fenótipo dele? Sim. Mas mudou? Ele vai começar a ter filho vermelho por causa disso? Não, né? Eu sou filho de um tiozão vermelho? Não, tá? Então muda o meio, muda o fenótipo sem alterar o genótipo. E o que nós transmitimos para os nossos filhos é o nosso genótipo. Tudo bem? Miguinhos, miguinhas, é muito importante para resolver exercício de primeira lei você saber se uma característica é condicionada por gene dominante ou por gene recessivo. Vamos pegar um exemplo em humano, o albinismo. O albino não produz nada de melanina. E melanina é o pigmento que dá cor à pele, ao cabelo e aos olhos. Daí o albino ter pele clara, cabelo claro e olho claro, não tem olho vermelho. O albino de olho vermelho é coelho. O humano tem olho claro.
O gene para o albinismo é um gene dominante ou recessivo? Recessivo. Por quê? Aposto que muita gente pensou que o gene para o albinismo é recessivo porque tem menos. Se você pensou assim, esqueça já. O gene para o albinismo é recessivo porque só se expressa em dose dupla. O gene para o albinismo é recessivo porque só se expressa em homozigose. Quem determina qual alelo vai existir em maior quantidade ou em menor é a seleção natural, não o fato dele ser dominante ou de ser recessivo. Ah, mas o dominante não é aquele que domina na população? Não, não tem nada a ver. Dominante é aquele que se expressa em dose única. Dominante é aquele que se expressa mesmo em heterozigose. Tá? Ah, mas quando eu cruzo 2 heterozigotos dá 3 dominantes para um recessivo, não teria que ter mais dominante? Por que o cruzamento tem que ser sempre entre heterozigotos? Quem determina qual alelo vai existir em maior quantidade é a seleção natural. O alvo da seleção natural são os alelos. Se a característica condicionada pelo alelo dominante é a que dá uma maior possibilidade de adaptação ao meio, os portadores do alelo dominante terão mais chance de sobreviver até a idade adulta, cruzarão entre si e transmitirão o alelo dominante para a geração seguinte. Com isso, a cada geração, a frequência do alelo dominante aumenta e a frequência do alelo recessivo diminui. Isso é evolução, turma. Evoluir significa alterar a frequência dos alelos numa população de uma geração para outra. Se o alelo que condiciona a característica mais relacionada com a adaptação for o dominante, a cada geração a frequência do alelo dominante aumenta e a frequência do alelo recessivo diminui. Se a característica mais relacionada com a adaptação for a condicionada pelo gene recessivo, os homozigotos recessivos é que terão mais chance de sobreviver até a idade adulta, tenderão a cruzar entre si e transmitir o gene recessivo para a geração seguinte. A cada geração, a frequência do alelo recessivo aumenta e a frequência do alelo dominante diminui. Isso significa que aquela população está evoluindo em relação àquela característica. Existem vários exemplos de genes dominantes que, por condicionarem características desfavoráveis em relação à adaptação, existem em menor quantidade. Um exemplo é o gene para o nanismo acondroplásico, que é o tipo mais comum de nanismo. É aquele que o cara tem o tronco de tamanho normal, mas os membros curtos. Os membros não respondem ao hormônio do crescimento. Se o cara tiver um gene para o nanismo, ele já é anão. Portanto, o gene para o nanismo é dominante. Para termos estatura considerada normal, temos que ter 2 genes. Portanto, o gene para a normalidade é um gene recessivo. A maioria expressa o gene recessivo. Por quê? Porque é melhor. Ou você vê alguma vantagem em ser anão? Já me falaram, passar por baixo de catraca. Isso em termos evolutivos não é vantagem nenhuma. Certo? E pensa lá na época das cavernas, em que a gente tinha que caçar e tinha que correr para não ser caçado. Quem que levava vantagem? As pessoas de estatura normal. Então os homens e as mulheres de estatura normal tendiam a cruzar entre si e transmitir o gene recessivo para a geração seguinte. Então o que foi acontecendo com a frequência do alelo recessivo? Foi aumentando e a frequência do alelo dominante foi diminuindo. Hoje a maioria expressa o gene recessivo. Tá? Tem uma doença neurodegenerativa chamada doença de Huntington. A pessoa do nada começa a fazer movimentos aleatórios. Isso vai ficando cada vez mais frequente, a pessoa entra no estado de demência e morre. Se o cara tiver um gene para a doença de Huntington, ele já vai ter a doença. Portanto, o gene é dominante. Para sermos normais, precisamos de 2 genes. Portanto, o gene para a normalidade é um gene recessivo. A maioria expressa o gene recessivo. Por quê? Porque outro é um gene letal. É um gene que mata. Tá?
Polidactilia, presença de 6 ou mais dedos nas mãos e nos pés. Se o cara tiver um gene para polidactilia, ele já é polidáctilo. Para termos 5 dedos, precisamos de 2 genes. Portanto, o gene para 5 dedos é um gene recessivo. A maioria expressa o gene recessivo, certo? Tem casos que a polidactilia atrapalha. Eu vi um caso de um menino que tinha 8 dedos em cada pé, nem o sapato ele conseguia usar. Mas tem gente que tem 6 dedos e o 6º dedo funciona normalmente. Aí já me falaram que talvez seja vantajoso para tocar guitarra, por exemplo, tocar piano. Né? Teve um menino uma vez que falou assim para mim: quem é polidáctilo tem mais chance de ganhar no par ou ímpar. Falei: meu, faleça, moleque. É só porque o cara tem um dedo a mais tem mais chance de ganhar no par ou ímpar? Não tem nada a ver. Né? Já me falaram também na hora dos amassos, né? Tá ali, mão para lá, mão para cá, de repente, o que é isso? É um malandrinho aqui, não é? Então há vantagens na polidactilia, tá? Mas, moçada, a única forma de descobrirmos qual característica é condicionada por gene dominante e qual característica é condicionada por gene recessivo é se nós acharmos pais com o mesmo fenótipo entre eles, pais fenotipicamente iguais, tendo um filho com um fenótipo diferente em relação ao dos pais. Pais com o mesmo fenótipo entre eles, não é com o mesmo fenótipo da maioria. Pais com o mesmo fenótipo entre eles, tendo filho com um fenótipo diferente em relação ao dos pais. O fenótipo do filho diferente é condicionado por gene recessivo, tá? Então nós temos que procurar pais iguais tendo filho diferente. A característica do filho diferente é a característica recessiva. Então, como que descobriram que o gene para albinismo é um gene recessivo? Bom, para eu concluir que o albino é recessivo, ele tem que ser o filho diferente. E o albino é diferente de quem? Dos pais normais. Então, o casal normal tendo filho albino mostrou que o gene para albinismo é um gene recessivo. E por que é recessivo, galera? Vamos entender, ó. Para cada característica, nós herdamos um gene do pai e um gene da mãe. Então, para esse cara ser albino, ele herdou um gene do pai e um gene da mãe. Isso significa que tanto o pai quanto a mãe carregam o gene para o albinismo. Tanto que transmitiram para ele. Carregam o gene para o albinismo, mas não são albinos. Se eles carregam o gene, mas o gene não se expressa neles, é porque o gene é recessivo. Vou repetir. Para esse cara ser albino, ele herdou um gene do pai e um gene da mãe. Então quer dizer que tanto o pai quanto a mãe têm o gene para o albinismo, mas não são albinos, são normais. Se eles carregam o gene, mas o gene não se expressa, é porque o gene é recessivo, tá? Então aí eu descobri se o albinismo é recessivo numa família, é recessivo na espécie, tá? Vamos fazer nossa legenda. Azão pele normal, azinho albinismo. Azão maior do que azinho. Todos os albinos do mundo são azinho. Para esse cara ser azinho, ele herdou um azinho do pai e um azinho da mãe. Só que o pai e a mãe são normais. Para isso, eles precisam ter o gene azão. Pais iguais tendo filho diferente. A característica do filho diferente é recessiva e os pais são heterozigotos. Pais iguais tendo filho diferente. A característica do filho diferente é recessiva e os pais são heterozigotos. Beleza? Como que descobriram que o gene para o nanismo é um gene dominante? Para eu concluir, então, que normal é recessivo, o filho diferente deve ser normal. O normal é diferente de quem? É diferente do anão. Então foi quando um casal de anão teve filho normal, certo? Os pais são fenotipicamente iguais entre eles? Sim. O filho é diferente em relação aos pais? Sim. Então normalidade aqui é condicionada por gene recessivo.
É um outro par de genes. Para cada característica é um par de gene diferente. Então, isso é um outro par de genes. Tá? Então, aqui, Enão é o gene para o nanismo, Enin é o gene para o cara ser normal. E Enão é dominante sobre Enin. Todos os normais do mundo são Enin e Enin. Quer dizer que vem um Eninho do pai e um Eninho da mãe. Só que o pai e a mãe são anões. Para isso, vocês precisam ter o gene Enão. Certo? Então, para algumas características, a maioria dos indivíduos expressam o gene dominante, porque ele é o mais relacionado com a adaptação. Para outras características, a maioria dos indivíduos expressa o gene recessivo, porque ele é o mais relacionado com a adaptação, tá? Então, se você tiver pais com o mesmo fenótipo, tendo filho com fenótipo diferente, a característica do filho diferente é recessiva. Lisa com lisa dando rugosa. Rugosa é recessiva em relação a lisa. Beleza, amiguinhos? Bons estudos, aquela paz, beijos e tchau.